Olá, meu nome é Denise Emery, eu sou técnica de pincéis da Condor e sou arte educadora. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os produtos da Condor para a linha escolar. A Condor está desenvolvendo um projeto educacional que chama Pintando o Futuro. Ele pode ser desenvolvido nas escolas, mas também ele pode ser feito com pais, tios, padrinhos que gostam dessa área educacional para fazer atividades com seu filho, seu sobrinho, o amiguinho do filho. Bom, na realidade, para quem gosta de usar a arte de uma maneira criativa para educar e também se divertir de uma maneira bem didática e com todo um cunho, vamos dizer assim, emocional e cognitivo e psicológico que a gente pode desenvolver com as nossas crianças. E eu quis apresentar para vocês hoje o que a gente tem nesse sentido. A Condor, ela se preocupa muito em ter produtos diferenciados para se adequar à criança. Então a gente tem uma linha que a gente chama de linha escolar. São pincéis que foram desenvolvidos para usar com as crianças. E na realidade a gente tem vários tipos de pincéis. Então a gente abrange a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e quando a gente já chega no ensino médio, aí ela já não é mais criança, já é um adulto, um adolescente para adulto, ele já pode entrar na linha artística, que é a linha que é mais conhecida da Condor. Então eu quero trazer para vocês hoje os pincéis, vou falar um pouquinho de cada um deles e vou falar também dos acessórios. Uma coisa interessante desse projeto é que a gente está fazendo um acompanhamento. Eu não vou só apresentar os produtos. Dentro do Mundo Condor, a gente tem uma área específica para educadores e para pessoas interessadas nessa área. Então lá a gente tem videoaula, passo a passo, por exemplo, datas comemorativas, a gente tem vários assuntos, vários passo a passos desenvolvidos com esses produtos que eu vou apresentar agora, para dar uma ideia. Na realidade é uma base, a gente, vocês que são criativos, vocês vão usar essa ideia para desenvolver muitos outros projetos, tá? Então a gente vai começar falando de educação infantil. Quando eu falo de educação infantil, eu tenho pincéis que são pincéis, deixa eu colocar aqui, que eles não têm uma partezinha que chama virola. Virola é essa parte de alumínio que existe no pincel. Esses pincéis que a gente usa na educação infantil, ele não tem virola. Por que que ele não tem virola? A virola, ela dá equilíbrio ao pincel. E as crianças da educação infantil, creche, acima de 3 anos de idade, até uns 4, 5 anos, o que as crianças precisam desenvolver na coordenação motora? A amplitude do movimento. Então, é um pincel que a criança vai poder experimentar e ele tem um diferencial. Ele volta para o formato original, porque ele é um pincel natural. Então, educação infantil, a gente vai usar esses pincéis. Eles vêm em várias cores, a gente tem amarelo, azul e rosa, tamanhos diferenciados, são pincéis que voltam ao formato original. Isso é muito importante, porque ele pode sofrer pressão, que ele não vai se deformar. E como ele não tem virola, ele dá amplitude de movimento, ele dá uma experimentação maior para a criança que precisa desenvolver a coordenação motora dela, tá? Então, essa é a linha dessa faixa etária. Quando a gente sai dessa faixa etária, a criança, ela vai para a educação fundamental 1. Não é que ela não possa usar aqueles, mas nessa idade, nessa faixa etária, elas já têm uma preocupação estética com o que eles vão fazer. Então, eu tenho pincéis que também são naturais, mas eles já têm a virola, que permite o quê? Que permite delimitar melhor um desenho, que permite dar um contorno mais preciso no desenho. Mas ele também é natural. Por quê? Também ele vai fazer uma pressão e ele vai voltar para o formato original. Esses pincéis, eles têm de dois tipos. Eles têm macios
E ele tem esse pincel que ele é durinho, ele é um pincel de cerda. O que é importante nesse pincel? Ele vai deixar marca, mas ele cobre muito rápido. Então, tudo aquilo que não tem problema deixar uma arranhadura, uma marca, quem que eu vou usar? Esse pincel. A referência dele é 474 e tem vários tamanhos. E eu tenho os pincéis que são muito macios, que é a referência 471, 473 e 470. Qual é a diferença entre eles? O tipo de ponta. Olha, eu tenho pincel que a gente chama de reto e eu tenho pincéis que são redondos. Pincel reto é para fazer um preenchimento de uma superfície grande e o pincel redondo, ele vai dar um acabamento mais preciso, ele vai fazer os cantinhos das coisas de uma maneira mais correta. Então, esses pincéis são pincéis que eu vou usar na Educação Fundamental 1, que vai até o quinto ano, agora chama assim, até o quinto ano, tá? Então, eu tenho esses pincéis, também são naturais e não vão deformar, tá? Depois, eu tenho uma outra linha, que é uma linha de pincel de filamento sintético. O que acontece com o filamento sintético? O filamento sintético, ele é um pincel que ele tem uma maior precisão de pincelada. O que significa isso? O contorno dele é muito mais perfeito, mas ele tem uma coisa que os menores não podem usar. Por quê? As crianças menores, elas colocam pressão no pincel e o pincel de filamento sintético, ele não volta ao formato original quando ele está sob pressão. Por isso que a gente indica para criança acima de 10 anos de idade, que ela já tem essa noção do cuidado, ela já tem toda essa preocupação estética, então ela vai usar esses pincéis de filamento sintético. A gente também tem no formato reto e no formato redondo, um mais fininho e um mais largo, que é para ser usado na Educação Fundamental 2. Esse pincel, ele não é vendido separado, ele só é vendido no kit. Então, ele vem assim, nesse kit, que a gente encontra nas papelarias, e a escola pode solicitar o dono da papelaria ou os próprios educadores que tiverem interesse, colocar nas listas escolares, tá? Esse pincel. Então, indicado para Educação Fundamental 2. Então, qual é a diferença desse pincel para o que a gente tinha antigamente? Antigamente, ainda hoje, muitas escolas ainda pedem na lista escolar esse pincel de cabo longo. Olha, ele é bem grandão, olha a diferença. A ponta do pincel, ela é a mesma. Todos os dois são pincéis de cerda, ó. E o que diferencia aqui? Diferencia o tamanho do cabo. Por quê? Porque eu tenho um cabo próprio para criança, então eu não preciso adequar. Essa aqui é uma linha artística que a gente chama, né, que faz artesanato. Eu não preciso adequar uma criança pequena um pincel que tem um cabo tão grande. A Condor desenvolveu um próprio para a empunhadura da criança, que é esse pincelzinho menorzinho, que é a linha que a gente chama de linha escolar, tá? O que mais que a gente tem para trabalhar? Pincéis, então, quando eu falo, eu tenho esses pincéis desenvolvidos por faixa etária. E eu tenho vários acessórios. O que eu tenho de acessório? Eu tenho de acessório pinta-bolinha, que a criança, ela vai usar esse acessório para fazer bolinha, faz coração, faz estrelinha. Essas dicas todas eu já contei para vocês. A gente encontra lá no site da Condor, nessa área própria para os educadores, tá? Então, eu tenho pinta-bolinha. Eu tenho um pente decorador que faz efeitos diferenciados. Ele tem pontas diferentes, que ele vai tirar a tinta e a criança pode trabalhar várias coisas, motivo geométrico, todas essas coisas, tá? O que mais que eu tenho? Eu tenho esponjas. Essas esponjas são bem interessantes porque a gente pode trabalhar várias coisas, até de ser áspero, de ser macio, pode trabalhar fazendo recorte nelas e fazendo formatos que a gente queira trabalhar, motivos geométricos, essas coisas assim. Então, eu tenho as esponjas, que também podem ser trabalhadas com as crianças. Eu tenho batedores de espuma. O que é um batedor de espuma? É esse instrumento aqui. E ele
é vendido de duas formas. Ele pode vir num kit, que é esse kit aqui que chama Ana Bolinha. Eu tenho 2 batedores aqui. E ele pode vir solto, assim, nesse papelzinho. E o que eu vou usar? Bom, eu tenho 2 pontas redondas e que eu vou trabalhar tudo que é circular. Então, tem várias dicas, várias ideias desse material que chama batedor de espuma. Referência 465. E no kit ele já vem com outra referência, ele vem com a referência 515, tá? Bom, os pincéis a gente encontra vendendo assim. Esse é mais pro lojista, né? Então, você vai chegar numa papelaria e você pode encontrar os pincéis, ao invés de estar dentro de um display, dentro desses potes, que também é uma forma que a gente usa para dispor esse material nas papelarias, tá? Então, quando a gente fala de acessórios, eu tenho o rolinho e eu tenho esse pincelzinho que chama pincel mousse, tá aqui, ó. Também são de espuma e a criança pode trabalhar. Professor, eles gostam muito de fazer atividades de datas comemorativas, então pintar uma caixinha de MDF, uma própria lata que a gente trabalha reciclagem com as crianças. Então, esse material, ele pode ser usado para passar a tinta, para não deixar marca, porque às vezes a mão da criança ainda não é tão leve, deixa marca. Então, a gente pode usar esses 2 acessórios. E onde que eu coloco as tintas? Então, a gente tem godês. Eu trouxe 3 formatos de godês que são bem práticos para utilizar. A gente tem esse godê que a gente chama de godê flor. Normalmente, a gente só trabalha colocando a tinta. Aqui, eu não consigo trabalhar o rolinho, não consigo trabalhar o pincel mousse, mas eu até consigo trabalhar o batedor de espuma, tá? Então, godê flor. E aí eu tenho 2 outros godês, que é o piano e o leque. Qual é o diferencial desses godês? Ele tem um espaço que eu posso trabalhar com rolinho. Então, nesse espaço, eu posso trabalhar o rolinho. Nesse espaço, eu posso trabalhar o rolinho, tá? Então, aqui a gente coloca as tintas para a criança já aprender que todas as coisas têm o seu lugar, que a gente, crianças e adolescentes, não só crianças, né, que tem o seu lugar. E aí, a gente tem um produto, ou vários produtos, que são para conservação do pincel. Eu tenho aqui um instrumento, aqui pra cá, que o apelido dele é tanquinho. É uma bandeja de lavar pincéis, aqui, ó. E a referência dele é 585, tá? E o que ele tem de diferente? Bom, ele conserva melhor o meu pincel. Como? Eu tenho um espaço que eu coloco o meu pincel e a água aqui fica até a parte da virola para proteger essa parte de cima do pincel. Então, eu deixo o pincel aqui, o pincel não vai secar a tinta e o pincel não vai estragar. Que uma das coisas que faz com que o pincel estrague com muita facilidade é o excesso de tinta e que a tinta seque. Então, o que é interessante aqui? Eu deixo o pincel na água e ele não vai estragar. Mas eu não preciso ter feito aquela limpeza tão bem feita. Eu posso deixar ele ali esperando o final da aula para poder eu trabalhar. Bom, então a criança já vai aprendendo. Ah, toda vez que eu usar, eu coloco nesse espaço. Esse outro espaço é o espaço onde eu vou tirar a tinta. Então, eu esfrego para lá e para cá e eu vou tirar a tinta que tá na ponta do pincel, tá? Só que às vezes a criança, o adulto, o adolescente, na realidade todo mundo faz isso, deixa a tinta vir até essa parte aqui, ó, da virola. Então, o que eu faço? Eu uso esse instrumento, que é o limpa-pincel, que a referência dele é 574, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou limpar assim mesmo, é como se fosse uma escovinha, ó. Aí a gente pode falar, ó, escovinha de dente, limpa o dente, e essa escovinha vai limpar o pincel, tira a tinta do pincel, olha lá, ó. E aí eu tiro a tinta que tá nessa beiradinha. Terminei de fazer isso, volto na água, junto a pontinha do pincel e coloco nesses buraquinhos aqui, ó, que são buraquinhos que a gente coloca
para o pincel secar e guardar. Então, esses dois instrumentos, eles são importantes para conservar o pincel. Então, se, sei lá, na escola ou a própria em casa, eu tenho um ateliêzinho, eu tenho um espaço que eu vou pintar com meu filho, com meu aluno, o que que eu vou fazer? Eu tenho isso aqui e aí a gente já vai criando esse hábito de cuidado, de que eu não posso deixar estragar, que eu não posso deixar a tinta secar, que é muito importante. Bom, eu tenho uma outra coisa que ele chama, é um suporte para guardar os pincéis. Ele vem desmontado, eu quis trazer assim, pra vocês verem como ele vem. Ele vem desmontado, a referência dele é 586. E aí, o que que eu faço? Eu vou unir aqui. Eu posso colocar os meus acessórios, pincelzinho, outro pincelzinho, para guardar melhor. Isso aqui é um mimozinho pros nossos pincéis, para poder guardar. Às vezes eu tenho esse espaço e já deixo todo mundo guardado lá no suporte próprio para guardar os pincéis, tá? Esses são os produtos que a gente tem. Faltou um, quase que eu esqueço. Oh, tem uma brochinha. Ela é bem interessante porque ela faz batidinhos para a gente usar com um produto que chama stencil, que é uma superfície que tem um desenho e dentro dele eu vou bater e eu vou passar a tinta para aquele espaço. A gente pode usar isso muito com criança. E essa brochinha 460, ela é pequenininha, ela é adequada à empunhadura da criança e ela vai fazer esse efeito. Muitas outras coisas, gente, isso aqui a gente faz nuvem, faz graminha, muitas coisas. Mas um exemplo bem básico que a gente pode usar é com o stencil, tá? Então, esses são os produtos que eles foram desenvolvidos especialmente para criança, empunhadura da mão, desenvolvido para faixa etária adequada. E agora a gente está fazendo também todo esse trabalho de aula para facilitar a vida de quem está na escola ou quem está em casa e que quer usar dessa ferramenta da arte para trabalhar, ou com seus filhos ou com seus alunos. Então, nosso projeto se chama Pintando o Futuro. Aqui, esse folderzinho é só uma ideia, a gente fala sobre a arte, a gente mostra todos os produtos que a Condor tem, que são desenvolvidos para usar com as crianças. Nesse folderzinho a gente tem um passo a passo, é uma ideia até de como trabalhar os artistas. Aqui é uma ideia de Van Gogh com as crianças, tem uma videoaula dessa lá também, bem legal. E aqui as nossas mídias sociais. Então, espero que vocês gostem desses produtos, que vocês usem da maneira correta. E qualquer dúvida, corre lá que a gente tem um monte de dica e várias ideias para você usar na sua sala de aula, ou com seus filhos, ou com seus sobrinhos. Bom, para você que gosta de arte e para você que gosta de trabalhar com esse instrumento que é tão enriquecedor, tá aí os nossos produtos desenvolvidos para criança e para o adolescente.